Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma aula. A aula de hoje será sobre perspectivas. A partir destas vistas, nós vamos desenhar a perspectiva isométrica e a perspectiva cavaleira deste objeto. Então, observando a figura, olhando aqui a vista frontal, nós temos medidas de largura, que é 3, a largura máxima desse objeto é 3, a altura máxima 3, então essas são medidas de altura, e a profundidade máxima é 6. Então, aqui nós temos medidas de profundidade. Então, aqui medida largura, altura e profundidade, ok? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é desenhar os eixos isométricos. Primeiramente, vamos traçar uma reta horizontal, uma reta auxiliar horizontal, e a partir dela, desenhar os eixos. Então, tracei a minha reta, vou começar desenhando o eixo de Z, que será o eixo das alturas. Então, o eixo de Z, ele deve ter o tamanho da altura máxima, que é 3 centímetros. Então, o eixo de Z, eu tenho que desenhar ele com 3 centímetros. O eixo das larguras, eu tenho que desenhar também com 3 centímetros. Como desenhar? Com um esquadro de 30 graus. Então, este ângulo aqui é o ângulo de 30 graus. Ou posso usar também o transferidor. Vou fazer o eixo das larguras com o esquadro e o eixo das profundidades com o transferidor. Então, como usar o esquadro? Como aqui eu tenho um ângulo de 30 graus, eu vou colocar bem no encontro do eixo de Z, que é o eixo das alturas, tá? Tenho que deixar meu esquadro reto. Como é que eu vou deixar ele reto? Eu vou alinhar com uma das retas do papel milimetrado, ok? Alinhei com as retas do papel milimetrado. Coloco ele no canto. E agora vou traçar os eixos das larguras. Tenho que deixar o eixo das larguras com 3 centímetros. Ok? O que passou de 3 centímetros eu vou apagar. Para o eixo das profundidades, nós vamos fazer com o transferidor, tá? Então, como é que eu vou usar o transferidor? Observem que no centro do transferidor eu tenho uma marcação. Então, eu vou colocar ele bem no local do eixo de Z, vou alinhar 0 e o 180 com a reta horizontal, e agora é só eu marcar os 30 graus. Então, aqui eu tenho 0, 10, 20, 30. Então, aqui seria os 30 graus. Fiz a marcação, é só passar a régua. O eixo das profundidades, ele tem que ter 6 centímetros. Então, eu vou marcar aqui, ó, 6 centímetros. Gente, quando for marcar o tamanho do centímetro, tem que ser paralelo ao eixo, tá? Então, 3, 3 e 6, certo? Aqui é eixo de Z das alturas, aqui é o eixo de X das larguras e aqui o eixo de Y das profundidades, ok? Após deixar os eixos com seus tamanhos máximos de largura, altura e profundidade, nós vamos fazer o sólido envolvente. Como é que eu vou fazer esse sólido envolvente? Através das
retas paralelas, certo? Então, vou apagar aqui o x, o y, o z que eu escrevi. E vamos fazer. Como traçar retas paralelas? Com os dois esquadros. Então, para quem não lembra, na aula que eu expliquei a traçar retas paralelas, vamos fazer primeiro com o eixo das larguras. Então, primeiro esquadro, eu vou alinhar com o eixo das larguras. Segundo esquadro, eu vou apoiar. Primeiro esquadro, eu alinho. Segundo, eu apoio. Veja que ele está apoiando aqui, certo? Então, eu vou seguro o segundo esquadro e agora ele desliza, ok? Ó, primeiro esquadro eu alinho, segundo eu apoio. O segundo fica fixo e o primeiro fica móvel. Então, eu deslizo até o final do eixo das alturas, ok? Agora, eu vou fazer aqui com o eixo das alturas. Paralelo ao eixo das alturas, tá? Ó, vou deixar aqui o primeiro esquadro alinhado com o eixo das alturas. O segundo eu vou apoiar, certo? E aí, segundo fica fixo, primeiro fica móvel. Só completar. Agora, seguinte, onde vai ficar a vista lateral direita? Primeiro esquadro eu vou alinhar com o eixo das profundidades e o segundo eu vou apoiar. Segundo fica fixo, primeiro fica móvel. Deslizo até o final aqui do eixo das alturas e vou passar, ok? Agora, paralelo ao eixo das alturas. Primeiro esquadro, eu vou alinhar com o eixo das alturas. Alinhei. Agora, eu apoio. E aí, eu deslizo até o final do eixo das profundidades. Ok, gente? Para finalizar, agora onde vai ficar a vista superior? Então, aqui é uma medida de profundidade por uma medida de largura. Então, eu vou primeiro alinhar com o eixo da profundidade. Primeiro, eu alinho. Segundo, eu apoio e eu deslizo até o final. Ok? E para terminar, aqui deve ser uma medida de largura. Então, o primeiro esquadro eu vou alinhar com o eixo das larguras e o segundo eu apoio. Segundo fica fixo, primeiro fica móvel. Ok? O que passou aqui eu vou apagar. Vamos agora olhar para as vistas. Observando a vista frontal, nós temos a face 1 e a face 2. Qual é a face mais próxima do observador? É a face 1. Por quê? Porque ela tem linhas mais largas. Então, as faces mais próximas do observador devem ser desenhadas na superfície do sólido envolvente, que foi o que a gente terminou de fazer, certo? Então, o que é a face 1? 3 de largura por 1 de altura, certo? Então, 3 centímetros de largura já está. Eu vou marcar aqui 1 centímetro de altura. E aí, paralelo ao eixo das larguras, eu vou passar a 1 centímetro de altura. Ok? 3 de largura por 1 de altura. Observe que tem que ficar 1 de altura aqui e 1 de altura aqui também, ok? Agora, vamos fazer vista lateral direita. Vista lateral direita vai ser quanto de profundidade? 6, né? Que nós já vimos aqui, que é 6. Então, vai ter o quê?
1 de altura, que nós já fizemos. Depois vem 3 de profundidade. Como é que eu sei que é 3? Olhando aqui, ó, para a vista superior. Então, 1 de altura já está. Vamos marcar aqui 3 de profundidade. Então, paralela ao eixo das profundidades, a 1 centímetro de altura, eu vou marcar aqui 3 centímetros. Ok? Aqui, né? Nós fizemos aqui. Vamos fazer agora aqui, ó, altura. Quanto de altura? 2, né? 2 centímetros de altura. Entre um e outro aqui eu tenho 1 centímetro. Então, 1 mais 1, 2 centímetros. Então, paralelo ao eixo das alturas, eu vou marcar 2 centímetros. Então, vou alinhar com o eixo das alturas. E aí, vou deslizar até lá. Ok? Depois que eu fiz a altura, eu vou fazer agora quanto de profundidade? 1,5 centímetro de profundidade, certo? Então, se é na superfície, eu vou só medir aqui com a minha régua 1,5 centímetro. Ok? Fiz uma marcaçãozinha aqui com a régua. Após isso, 1,5 de profundidade vem com 1 centímetro de altura. Ok? Então, paralela ao eixo das alturas, aqui eu vou descer 1 centímetro, certo? Deixa eu conferir com a régua. 1 centímetro. E para finalizar, eu tenho agora uma medida de profundidade. Quanto? 1,5 de profundidade. Então, paralelo ao eixo das profundidades, ok? Agora, eu tenho aqui vista frontal, vista lateral direita. Para terminar a vista, eu tenho 2 de altura, né? Que nós já temos aqui 2 de altura. Agora, vamos fazer vista superior. Olhando aqui para a figura, vista superior, a parte mais próxima do observador é a face 5, porque ela é a que tem as linhas mais largas. Então, ela pertence à superfície do sólido. Como é que eu vou fazer? São 3 centímetros de largura e 1,5 de profundidade. Minha peça já está com 3 de largura e eu já tenho aqui marcado esse 1,5 de profundidade. Então, é só vir paralelo ao eixo das larguras. Ok? Até o local. E aqui eu passo aqui eu faço a vista superior. Certo? Após isso, vamos apagar tudo que não pertence à minha perspectiva. Finalizado, agora nós vamos fazer as faces do objeto que estão faltando. Iniciando aqui com a face 2 da vista frontal, que é 3 de largura por 2 de altura. Então, ok? E para finalizar, paralela ao eixo agora das alturas. Então, vou alinhar com o eixo das alturas.
certo? Apaga para fazer os acabamentos do que passou. E agora, olhando aqui para a vista superior, vamos fazer a face 6 do objeto, que é 3 de largura por 3 de profundidade. Ela já está quase toda feita, precisa apenas fechar aqui, paralela ao eixo das profundidades. Então, vou alinhar com o eixo das profundidades. E aí, deslizo até fechar. Ok? Falta agora apenas a face 4 do nosso objeto, que ela tem 3 de largura por 1,5 de profundidade. Olhando aqui para a figura, nós já temos aqui 1,5 de profundidade. Eu preciso apenas traçar os 3 de largura e fechar paralelos à profundidade. Paralelo ao eixo das larguras, vamos finalizar a nossa peça. Venho aqui bem no final, vou traçar os 3 centímetros, certo? Vou medir aqui com a régua. Ok. E para finalizar, eu fecho aqui paralela ao eixo das profundidades. Alinho com o eixo das profundidades. Peça terminada, né? Podemos apagar esta reta auxiliar. Vou fazer todos os acabamentos, apagando, certo? Colocar o nome da perspectiva isométrica. E a escala. Como nós utilizamos as mesmas medidas, então a escala vai ser 1 para 1.